Vamos então aqui continuar. Nós paramos na questão 151 e agora nós continuamos com o item, né? Não, aqui no Consolador é questão. São perguntas. A questão 152. A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada, abre aspas, morte natural, fecha aspas. A desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe traz emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem aliviar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. A surpresa, né, o susto do acidente, da morte repentina, ela faz com que esse turbilhão, porque todo desencarne, normalmente o desencarnado é colocado adormecido, porque existe todo um turbilhão ali, uma sensação muito estranha na hora do desencarne. E no caso do acidente, isto é mais forte, né, porque é uma coisa que não se está preparado para ela. E as mortes, quando acontecem com uma doença, a pessoa está no hospital, ela tem tempo de meditar, ela tem tempo de orar, ela tem tempo de se arrepender, de pedir perdão, de fazer uma preparação para o desencarne. Mas o que vai fazer diferença mesmo, isso a gente vai ver tanto no livro Obreiros da Vida Eterna, né, que eles vão ali buscar 5 pessoas, eles estão preparando ali 5, eles vêm e o grupo no qual eles se juntam está preparando ali 5 desencarnes. E a gente vê no livro Voltei, também do irmão Jacó, ambos os livros psicografados pelo Chico, nós vamos ver que o que faz diferença é o conhecimento, é o preparo, é a vida que se levou. Nós vamos ver ali o irmão Jacó desencarnando e já ele preparando ali todo o desencarne. Não foi um acidente, não foi uma coisa repentina, então isso fica um pouco mais fácil. Tá com Bezerra de Menezes do lado dele. Nós vamos ver no Obreiros da Vida Eterna uma senhora que tá ali o tempo todo, ela tá adoentada, né, as filhas estão preocupadas e ela tá o tempo todo ali lendo a Bíblia, né, fazendo as suas orações. Ela é protestante e está desencarnando super bem. Nós vemos o Dimas, que tem conhecimento espírita, mas ele está muito apegado à família, então eles precisam adormecê-lo, apesar do conhecimento dele, porque ele está muito preocupado com os filhos pequenos, muito preocupado com o despreparo da esposa e dos filhos para o desencarne dele. Então sempre, nenhum desencarne é igual ao outro, nenhum reencarne é igual ao outro, e com certeza uma morte repentina, ela sempre causa uma perturbação maior para aquele que está fazendo a sua passagem, porque a doença, a preparação, às vezes até a hospitalização, vai fazendo com que o desapego, o desenlace, a separação, ela seja mais fácil para quem vai e para quem fica. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sobre os perigos que o ameacem? Estão perguntando, né? Se não está na hora,
ele pode ir embora por causa das circunstâncias nas quais ele se encontra, e o Emmanuel coloca aqui, nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. De novo, o que vai fazer diferença é o merecimento ao auxílio, é o merecimento a um preparo. Por quê? Porque ninguém vai antes da hora. Uma das coisas que a gente vê no Obreiros da Vida Eterna, que é muito importante, é que o desencarne, ele começa meses antes da retirada do cordão. Então, da morte, como a gente coloca, né, a morte física. Por quê? Porque são vários pontos a serem desligados. Então, não existe... O que acontece? A pessoa está ali na preparação para o seu desencarne. Então, alguém é imprudente, alguém faz alguma coisa ali na situação, nas imediações que ele está, ele por sintonia... aproveita-se aquela situação e ele faz o desenlace dele. Então não existe bala perdida, existe o acidente? Existe a imprevidência daquele que causou o acidente. Mas aquele que causou o acidente, ele pode, por irresponsabilidade, ele desencarnar como suicida. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz. Por quê? Porque se ele bebeu e dirige, ele sabe que ele pode morrer e ainda, além de suicida, assassino, porque pode matar outras pessoas. Aquelas pessoas que estão ali como satélites naquela situação, elas serão atraídas energeticamente porque elas estão na situação de desencarnar. Aquele que causou o dano, esse vai como suicida pela irresponsabilidade, por ter dirigido bêbado, ou às vezes por estar ali irresponsavelmente acelerando e não prestando atenção, ele vai como suicida e como assassino dos outros que ele leva junto. Mas aqueles que estão envolvidos na situação, eles, digamos assim, vão se estiverem dentro dessa sintonia, se estiver próximo. Nós temos um período, não existe uma data, você vai desencarnar no dia 16 de janeiro. Não. De 2024. Não. O que acontece? Você tem fluido vital para viver cerca de 70 anos, cerca de 80 anos. Você tem o fluido vital. Quando está chegando no final, como a vela que está começando a diminuir ali para apagar, está terminando o fluido vital. Então, o plano espiritual, aqueles que têm merecimento, o plano espiritual está ajudando ali, preparando todo o desenlace. E as energias, as sintonias, a emanação energética, ela vai ser atraída e vai atrair as situações que ajudem ao apagar daquela vela. Então, ninguém desencarna fora da hora e fora do tempo. Então, a pessoa que pegou Covid, ela pegou Covid porque ela estava no processo de desencarne. E nós vamos ver lá no livro do Divaldo que muitos foram embora com a Covid por uma amenização de débito, por digamos assim, uma moratória. Porque eram pessoas que iriam desencarnar com maior sofrimento, com maiores dores, com doenças mais difíceis de se vivenciar, e com a Covid elas desencarnaram de uma forma mais rápida dentro do seu plano, né? Tá ali, tá nos 70 anos, tem fluido vital até os 70 anos. Tem a Covid, entra ali naquela situação e acaba desencarnando pela Covid. Mas, se não fosse a Covid, iria desencarnar do mesmo jeito, porque tá no processo. As energias nas quais está ligada e sintonizada é o processo da vela que está apagando, é o processo do desencarne. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio?
A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida que uma das coisas mais duras, mais difíceis para o suicida é exatamente isso. Ele perceber que a morte não existe. Ele continua. E ele fica ali no looping, revivendo, né, aquela situação do delito dele, ou seja, o suicídio. Ele, como tem fluido vital, porque ele tirou a vida e o fluido vital dele continua jorrando, a gente vai ver no livro Memórias do Suicida, que eles têm como se fosse um flash, né? Eles têm é a energia que fica escapando aqui, fica escapando energia, né, do fluido vital que ainda está com eles, e que é isso que faz com que todos os outros vejam que ele é suicida e que os vampiros e aqueles que querem se aproveitar dessas energias também venham para poderem pegar essas energias, e eles ficam vinculados ainda ao corpo. Por quê? Porque eles ainda têm essa energia. Por isso, um dos sofrimentos é sentir a decomposição do corpo. Nós vamos ver a dona Ivone do Amaral numa das suas colocações, dizendo que a coisa mais difícil para ela foi sentindo os peixes comendo o corpo. Perdão, por quê? Os dois últimos desencarnes dela, antes de vir como Ivone do Amaral, foi por suicídio. Uma no Tejo e uma no Sena. Então, as dificuldades dela, né? Porque o suicídio, como ele coloca aqui, né, é uma decisão tocada de suprema rebeldia. É uma imensa rebeldia às leis de Deus, às colocações de Deus. É o suprassumo, né, da falta de fé da existência de Deus, do amparo, do socorro de Deus, do nosso irmão mais velho, do nosso mestre Jesus. A pessoa na religião falar de céu, de inferno, de purgatório, ou espírita, que sabe que tem um mundo espiritual, mas lá no fundo tá tão condicionado ao materialismo que acha que vai se suicidar e vai descansar. Vai parar, vai sair a dor, vai sair o sofrimento, né? Porque principalmente o espírita, com todo o estudo que nós temos, sabe que além de não desencarnar, agravou o seu problema, porque ele vai ter que consertar o erro ali do suicídio, ele vai ter que restaurar o seu perispírito que ele deteriorou com o tiro, com o veneno, com o enforcamento, com o que for que tenha feito. Ele vai ter que restaurar o perispírito. Então ele tem, além dos problemas que ele está fugindo, ele vai ter esses que ele arruma para ele, que ele vai ter que consertar, e quando ele consertar esses, ele vai voltar naquele problema que ele está fugindo e viver de novo para acertar as contas. Ninguém foge às leis de Deus. E ninguém dá salto. Todos nós caminharemos para a angelitude. Leve o tempo que levar, nós caminharemos para a angelitude. É o determinismo de Deus para conosco. Suicidas existem, né, que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, né, momento do seu suicídio, em seu corpo somático, né, o seu perispírito, indefinidamente. Tem aqueles que ficam anos revivendo o momento do suicídio, até que consegue melhorar disso, até que consegue uma ajuda, um socorro, para começar um tratamento, para começar a consertar o que fez com o suicídio. Depois que consertar o que fez com o suicídio, vai voltar no mesmo ponto que estava ali antes do suicídio, para passar por tudo aquilo de novo e seguir o aprendizado, seguir a jornada. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo,
o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, né? Principalmente aqueles que se jogavam nas rodas do trem, né? A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido, né? O esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e comumente a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Misericórdia com M maiúsculo, né? L de luz e M de misericórdia, porque é a luz e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Tá difícil, mas pode ter certeza que o que você está passando é muito menos do que deveria passar, que ali nessa dor que se está passando tem muito da misericórdia de Deus, porque nós infringimos a lei, por isso a dor. Deus não castiga, Deus ensina com o tempo, mas nós, quando infringimos a lei de ação e reação, então nós enviamos uma flecha, nós vamos receber a flecha de volta. E vamos sentir a dor da flechada, não tem como. Fomos nós que enviamos. Então, tudo aquilo que nós emitimos, se forem coisas boas, vamos receber multiplicado. Se forem coisas ruins, vamos receber multiplicado também. E aí nós vamos ver a misericórdia de Deus que permite que a gente vá apagando esses erros aos poucos, né? Em suaves prestações. Vamos pagando devagarinho. Mas ninguém escapa da justiça divina. O receio da morte revela a falta de evolução espiritual? Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. Não dá para generalizar. Todo mundo que tem medo da morte está despreparado? Não, pode ser receios, conceitos que são colocados na infância, uma série de coisas que você vai ver espírita com medo da morte, que conhece, que trabalha em mesa mediúnica, conversa com os espíritos através dos médiuns, sabe como é a vida no mundo espiritual através do estudo, através da leitura, e você vai ver, muitos têm medo. Tem medo do desconhecido. Não é desconhecido para quem é espírita, mas tem medo da mudança. É como aquela pessoa que já viajou de avião, mas antes de entrar no avião está apavorado. Já viajou várias vezes, porque nós já desencarnamos um monte de vezes. E já reencarnamos também um monte de vezes. E são duas situações semelhantes e traumáticas. Eu acho que reencarnar é até pior, porque é sair da verdadeira vida, e o medo do desconhecido, sim, porque aí é desconhecido, que a gente não sabe, quando a gente está reencarnando, a gente não sabe qual vai ser a nossa atitude, a gente não sabe se com o esquecimento a gente vai realmente fazer o que está se propondo a fazer. E aí a gente vai ver isso no capítulo 13 do Missionários da Luz, no Reencarne do Sigismundo, nós vamos ver o medo que ele tem do reencarne, e é justificável, porque a gente já fez tanta besteira. E o desencarne não. O desencarne é abrir as portas da prisão, é voltar para casa, se reencontrar com os amigos. O desencarne, ele tem que ser visto como uma libertação, né, com alegria, e não com tristeza. A gente tem que fazer uma análise profunda disso, né? Para isso que nós estudamos, para isso que a gente está aqui aprendendo. Então, o receio da morte revela a falta de evolução espiritual. Nesse sentido, não podemos generalizar semelhante definição. No que se refere a esses receios, somos obrigados a reconhecer muitas vezes as razões aduzidas pelo amor, as razões expostas pelo amor, sempre sublimes na sua manifestação espiritual. Todavia, não é justo que o crente sincero
aquele que crê em Deus, que tem realmente fé, o crente sincero, se encha de pavores ante a ideia de sua passagem para o plano invisível aos olhos humanos, sendo oportuno o conselho de uma preparação permanente do homem para a vida nova que a morte lhe apresentará. Então o Emmanuel está aqui colocando, sendo oportuno o conselho. Quem está dando o conselho? O Emmanuel. O Emmanuel está dando o conselho para nós que estamos aqui encarnados, que nos preparemos mais para o desencarne. Porque se há uma coisa certa, é que iremos desencarnar. Então temos que nos preparar, e temos que nos preparar para a libertação, para o abrir as portas da prisão. A gente tem que se preparar. Tem um livro da doutora Ana Cláudia Arantes, que a morte é o momento que deve ser vivido. Me fugiu agora o nome dela, mas ela é um livro sobre... Ela não é um livro espírita, é um livro de uma médica que trabalha com paliativo no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Então é sobre cuidados paliativos, sobre preparar e ajudar as pessoas que estão ali no hospital esperando o desencarne. E é um livro maravilhoso. A morte é um momento que deve ser vivido. E que deve ser bem vivido. Deve ser vivido com tranquilidade, com paz, porque todos nós iremos desencarnar. Principalmente para quem trabalha na área da saúde, esse livro é muito interessante, é muito bom. Tem palestras dela também no YouTube. Os espíritos, logo após a sua desencarnação, ficam satisfeitos pela possibilidade de se comunicarem conosco. Quer dizer, aqui nós temos que lembrar que são pessoas que estão perguntando ali na casa espírita para o Emmanuel. Então, o que eles estão perguntando? Né? Logo depois que desencarnam, aqueles que desencarnaram ficam contentes, né, de se comunicarem conosco, de poder vir numa sessão, de poder dar uma psicografia, de poder dar uma mensagem. É isso que eles estão perguntando. De modo geral, muito reduzido é o número das criaturas humanas que se preparam para as emoções da morte, no desenvolvimento dos seus trabalhos comuns na Terra. São poucos, e a gente sabe disso, são poucos os que se preparam para o desencarne. Frequentemente, as meditações da enfermidade não bastam para uma situação de perfeita tranquilidade nos primeiros tempos do além-túmulo. O que ele está dizendo? Poucas são as pessoas que se preparam, mesmo aquelas que se preparam, mesmo aquelas que passam pela enfermidade e se preparam para o desencarne, se preparam para o desenlace, elas não têm a perfeita tranquilidade, elas não estão bem, não estão tranquilas para poderem se comunicar com os encarnados num tempo muito curto, muito próximo ali do desenlace. Eis o motivo porque tão salutares, né, tão benéficos se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. O que o Emmanuel está colocando aqui? Ele está colocando que esses irmãos não têm condições de se manifestar, de dar uma palavra, mas eles têm condições, são condições de serem trazidos para assistir uma palestra, um estudo do Evangelho, um Evangelho no lar, um estudo do Livro dos Espíritos. É o que ele está colocando aqui. Eis o motivo porque tão salutares se fazem as vossas reuniões de estudo e de evangelização, às quais concorre grande número de irmãos nossos. Quem são os irmãos do Emmanuel que está ali falando? São os desencarnados. Então, grande número de desencarnados comparecem nesses estudos, ansiosos por uma palavra da terra, porquanto as impressões que trazem do mundo não lhes permitem a percepção dos mentores elevados das mais altas esferas espirituais. Eles não podem ser levados para lugares
no plano espiritual mais alto, onde está tendo estudo, onde está tendo uma palavra que eles iriam ajudá-los, porque eles não têm condições para ir para uma região melhor. Eles não têm condições de ouvir um mentor, por exemplo, mais elevado. O mentor pode estar até ali, né, dando um ensinamento, ele não vê, ele não ouve esse mentor, mas ele sendo trazido à Terra, por estar ainda muito ligado às energias da Terra, por estar muito ligado às coisas, né, a vibração da Terra, ele escuta o encarnado que está ali falando, que está lendo, que está fazendo a oração. Ele escuta, por exemplo, o nosso estudo aqui, ele está escutando os desencarnados que estão aqui, ou que estão com vocês, que estão estudando aí nas suas casas, no ambiente que escolheram para estudar. Os desencarnados que estão por perto têm condições de ouvir, né, o que vocês estão ouvindo. Por isso que às vezes é importante, dependendo do estudo, dependendo da possibilidade, não ficar com fone de ouvido, deixar o som aberto, né, colocar, quem tem Smart TV, colocar na TV com o som aberto, para que os irmãos que estão juntos possam escutar, porque eles não têm condições de ouvir o pensamento, só os espíritos treinados ou os mais elevados que ouvem, né, que conversam telepaticamente. Então por isso que é importante fazer as orações ou fazer as leituras em voz alta, porque aí os irmãos que estão à nossa volta estão escutando. Por isso que o Evangelho no Lar tem que ser feito em voz alta, os comentários em voz alta, para que os irmãos que foram trazidos ali, o plano espiritual traz aqueles da família espiritual que precisam de ajuda para participar do Evangelho no Lar. Porque ele se sente no ambiente de casa, ele vê um ente querido ali, ou vários entes queridos ali reunidos. E a voz, aquilo que está sendo colocado pelo encarnado, ele consegue ouvir. Ele tem mais facilidade por similaridade de sintonia, de entender. Então é isso que ele está colocando. Os irmãos, os desencarnados, são levados para essas reuniões, né? Porque as impressões que trazem do mundo, né? Então as vibrações, as energias que esses desencarnados ainda trazem do mundo, não lhes permitem a percepção dos mentores elevados. Não conseguem ouvir e serem atendidos pelos mentores elevados. Então, eles conseguem participar desses estudos que são feitos aqui na Terra. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Isso é possível não quando querem, mas quando mereçam. Não é a vontade de, mas é o merecimento de. Então ele pode ter até vontade de ouvir, né, de ouvir o encarnado, de poder se encontrar, de se encontrar em sonho, mas precisa ter o merecimento para isso. Tanto o encarnado para poder encontrar, como o desencarnado para poder encontrar. Então isso é possível não quando querem, mas quando mereçam. Mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo, conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da Terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. Então nós vamos ver, por exemplo, no livro, interessante, no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, nós vamos ver que o Camilo, ele tá com mais 4 amigos ali no hospital Esperança, né, no hospital, não é Esperança, se eu não me engano, no hospital ali que é cuidado por Maria e seus prepostos. E eles estão ali e eles pedem para poder vir falar com a família, como o André Luiz também. Isso, e não é permitido. Quando é permitido, eles vão. Né? Eles são levados. Então tem um deles, é o Jerônimo, se eu não me engano, que ele é levado. No momento que ele está lá, ele vê toda a desgraça que aconteceu com a família por causa do suicídio dele, ele quer retornar. Ele fala, eu não quero mais ficar aqui, eu vou retornar. Eles colocam não. Porque antes ele queria vir, eles não deixavam. Aí quando eles deixaram, ele quis voltar. Aí eles falaram não. Você vai ficar aqui um tempo, você vai ver e sentir tudo que você causou, né, todos os problemas que você causou, você vai analisar tudo isso e você vai voltar junto com os outros
para o hospital coordenado por Maria. Então nós vamos ver que não é uma questão de vontade, é uma questão de merecimento e necessidade de aprendizado. Nós vamos ver que o André Luiz, quando recebeu a permissão para poder ir na casa dele, já se passaram muitos anos do desencarne dele. A filha dele, que era bebezinha quando ele desencarnou, já está uma mocinha. E o que acontece? Ele leva um choque com o segundo casamento. O que ele faz? No primeiro momento ele leva um choque, mas na mesma hora, quem lê o livro, na mesma hora ele entra em oração, ele está no orar e vigiar. Ele entra em oração e pede ajuda da Narcisa. Dali a segundos a Narcisa aparece ali para ajudar. Então vamos lá. O comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para o seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, os desencarnados, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra. Então, o que acontece? Para poder se comunicar, para poder vir, né, existe um preparo, a gente vê isso, e vem em grupo, e os mentores vêm junto, e precisam de uma ajuda. Então nós vamos ver num dos livros do André Luiz que um trabalhador da casa, é anunciado que um trabalhador da casa vai dar uma mensagem através de uma médium. E a hora que a médium começa a receber as informações desse trabalhador e ela começa a falar, ela começa a dar a mensagem, todo mundo acha estranho porque não é o jeito dele falar. E aí quando termina eles falam que foi animismo, que ela não recebeu ninguém, ela se põe a chorar. E aí nós vamos ver o André Luiz junto com o mentor que está com ele, consolando ela, né, mentalmente, que ela tinha feito o melhor dela, ela tinha feito o melhor trabalho possível. Mas o que aconteceu? Aquele irmão que era trabalhador da casa, que havia desencarnado não fazia muito tempo, ele não tinha condições de se manifestar. Então ele precisou de um intermediário. O que acontece? O mentor da reunião foi o intermediário. Ele energizou, ele colocou a destra dele na fronte desse irmão que queria se comunicar. Através desse mentor, a médium pôde receber as ideias que o espírito estava querendo colocar. E ele tinha que colocar, ele colocou só coisas, digamos assim, genéricas. O mentor colocou para ele que ele não poderia colocar nada que fosse específico, né? Eu guardei tal coisa em tal lugar, ele não poderia fazer isso. Então ele colocou ali, tranquilizando a família, que ele estava bem, que ele estava recebendo auxílio, mas ele estava ali com aquela influência do mentor, onde ele estava passando para a família que ele estava bem e que ele estava recebendo auxílio. Aí os filhos colocaram, mas o meu pai veio dar uma mensagem, não falou pra gente, não conversou conosco, os filhos, as pessoas que estavam ali, queriam que o pai incorporasse, né, como assim, as questões hollywoodianas, né, como os americanos, como os filmes de ficção colocam ali, né, e aí conversam, falam, e como se estivesse encarnado. Não é assim. As coisas não são desse jeito. O encarnado trabalha com energia, o desencarnado trabalha com energia, e essas energias, elas se modificam no desencarne, e o desencarnado, quanto mais próximo ele está do seu desencarne, ou seja, quanto mais recente for o seu desencarne, mais desequilibrado, mais desestruturado ele ainda está no plano espiritual. Depois de algum tempo que ele está no plano espiritual, ele tem uma estrutura. Nós vamos ver que o André Luiz ficou 8 anos no umbral. Depois de um tempo que ele estava estudando, aprendendo e trabalhando no nosso lar, é que ele recebe a autorização para ir na casa dele e ver os familiares. E mesmo assim, ele leva um choque, é que ele volta rápido, né? Ele se põe em oração, ele volta rápido.
Imagina se ele tivesse vindo há pouco tempo quando ele foi socorrido. Ele não teria estrutura para ver como é que o tempo que passou e como as coisas se modificaram, né? Quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser. É uma questão energética, né? De adaptação para poder se comunicar e entrar em contato desmaterializado, né? O perispírito em contato com o perispírito que está junto a uma matéria, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica da Terra. O que é a nossa qual é a nossa situação fluídica aqui na Terra? Presa, densa, nós estamos limitados aos 5 sentidos. Quem está desencarnado não está limitado aos 5 sentidos. Tem uma percepção maior, tem mais sentidos. Então tem que se adaptar aos 5 sentidos para poder entrar em contato, para poder transmitir, para poder ter essa sintonia com quem está encarnado. Perdão. Razão pela qual nesses instantes, na forma comum, possui a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo aos 5 sentidos. Perdão, as limitações do ambiente terrestre. Se uma criatura desencarna, deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade, né? Nós sabemos que sim, a gente vai estudar no livro dos espíritos e principalmente no livro dos médiuns, nós vamos estudar a obsessão. E nós vamos ver lá que a obsessão existe de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Né? Nós temos esse estudo aqui no nosso canal, tanto do livro dos espíritos como do livro dos médiuns. É possível, aí o Emmanuel respondendo, isso é possível e quase geral. Se a pessoa está com ódio, está com raiva, tem desejo de vingança, automaticamente ela vai buscar, ela vai se ligar ao objeto ao qual ela quer se vingar. Então isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres, porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, né? É a algema dos prisioneiros, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Vou repetir porque essa frase é muito profunda e nós temos que entendê-la e analisá-la muito profundamente também. Isso é possível e quase geral no capítulo das relações terrestres, porque o amor é o laço, né? É um enlaçamento, é um laço bonito que reúne as almas nas alegrias da liberdade. É um enlaçamento, né, do amor que reúne as almas que se amam nas alegrias da liberdade, porque quem ama, ama incondicionalmente. Quem ama verdadeiramente quer a felicidade de quem ama. A liberdade é fundamental entre aqueles que verdadeiramente se amam. O ódio é a algema dos forçados, é a algema dos prisioneiros, é a algema daqueles que estão encarcerados e um algemado ao outro. E é por isso que é permitido a obsessão. A gente vê isso lá no livro dos médiuns. Por quê? Aquele que está sendo obsediado hoje foi o algoz de ontem. Aquele que está obsediando foi a vítima. E ele quer se vingar. E na união dos dois, os dois têm a possibilidade de se melhorarem, os dois têm a possibilidade de se perdoarem, de se entenderem e de crescerem. Pela lei de causa e efeito, aquele que foi a vítima tem o direito de vir cobrar daquele que foi o algoz.
Então, quem nós estamos vendo encarnado, obsediado hoje, foi o algoz de ontem. Quem nós estamos ali chamando de obsessor, cruel, na realidade foi a vítima de ontem. E que ele é muito mais doente, muito mais enfermo do que qualquer outra coisa. E o algoz de ontem, que está tentando reparar, está tentando aprender numa reencarnação agora, também é um enfermo. Também é alguém que precisa de ajuda. Então, os dois precisam de ajuda. Na casa espírita, o atendimento fraterno, o passe, o estudo, principalmente o estudo é que vai ajudar o obsediado a mudar de vibração, a mudar de dentro para fora, para buscar a sua transformação. E o trabalho na reunião mediúnica é para socorrer o obsessor, para que ele caia em si, para que ele possa se arrepender, para que ele também possa se modificar e buscar uma nova vida. Então, a casa espírita vai trabalhar com os dois, vai socorrer os dois, vai ajudar os dois. Um é ajudado através do estudo, do aprendizado da mudança interior, o obsediado. E o obsessor é ajudado através do trabalho de desobsessão, junto ao trabalho mediúnico, onde ele vai, através do amor, através da boa vontade dos trabalhadores que estão ali, receber energias para o ajudarem a se arrepender, para o ajudarem a se modificar e buscar uma nova vida. Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita, da vingança, implacáveis, em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se daí, compreendendo-se daí, a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste por meio da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade, com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Então, daí a necessidade do perdão com o inteiro esquecimento do mal. A pessoa vai apagar, ela vai esquecer o mal? Não, ela não vai reviver. Quando a gente fala o esquecimento do mal, é não reviver mais, é ressignificar o mal que nos foi feito. Então, no momento que eu ressignifico aquilo que foi feito para mim, eu estou esquecendo, eu estou perdoando aquele que me fez mal. Por quê? Porque eu não vou reviver mais aquilo. Eu estou me libertando daquele sofrimento. E no momento que eu estou me arrependendo, querendo ressarcir o outro não me perdoa, o outro não aceita, é problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Eu estou buscando ressarcir, eu estou buscando me redimir pelo mal que eu causei a ele. Se ele não consegue me perdoar, aí é um problema dele. O meu problema e é o que eu tenho que fazer comigo: auto-perdão, arrependimento, ressarcimento, buscar a melhora, buscar o aprendizado, buscar a transformação, para continuar o meu caminho. E o principal, perdoar aqueles que me causaram mal, não revivendo, não rememorando, não relembrando o mal que me foi causado. Isso é o esquecimento do mal. É isto que o Emmanuel está colocando aqui.